As Escrituras dizem assim: com a consolação que nós consolamos os outros, nós somos consolados. Amém? Então hoje eu venho aqui mais uma vez ministrar a vocês, deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Espero que o Senhor ministre algo na sua vida. Amém? O que eu falo de mim não tem o poder de penetrar o seu espírito, mas o que Deus coloca no meu coração, isso sim pode mudar a sua vida. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a capacidade que nós temos de sermos impactados pela palavra de Deus. Certa vez o Senhor me deu uma visão. Eu estava pregando e havia vários jovens, havia muitas pessoas naquela igreja. E eu tentava pregar, mas as pessoas não queriam ouvir a palavra. E ali eu era como se eu fosse um animador de torcida. Eu ficava tentando animar o povo, e o povo ficava que eu gostava que eu animasse, que eu desse algum entretenimento para eles. Né? E aquela multidão não queria ouvir a palavra, eles queriam ser entretidos naquela igreja. Amém? E ali o Senhor ministrou ao meu coração de como é difícil a palavra atingir o coração. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos indo para a igreja em busca de um entretenimento, em busca de uma diversão, em busca de um louvor que mexa com o nosso coração. Mas nós ainda não estamos naquele lugar onde a palavra de Deus penetra no nosso espírito e gera vida. E a Bíblia diz em Isaías 28, a palavra de Deus diz assim: a quem, pois, ensinará o conhecimento? A quem, pois, ele explicará a mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-nascidos? E ali o Senhor está falando sobre a capacidade do ser humano de receber a palavra de Deus, de receber o ensino do Espírito Santo. E ele continua, Isaías capítulo 28, ele fala assim: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então Isaías está perguntando: a quem, pois, o Senhor vai ensinar a palavra? A quem, pois, o Senhor vai explicar a mensagem? A bebês? A crianças recém-nascidas? Então, quem são aqueles que têm a capacidade de receber o ensino do Espírito Santo? Quem são aqueles que têm a capacidade de receber o conhecimento espiritual que vem do Senhor? Porque às vezes você vê uma live como essa, você acha que está mudando de vida. Mas não. Não é uma live como essa que muda a sua vida. Não é uma pregação de domingo que muda a sua vida. O que muda a sua vida é quando o Espírito da palavra penetra o seu espírito. E ali você tem uma revelação que te muda. Isaías capítulo 28, no versículo 10, ele fala assim: pois bem, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor este povo, ao qual ele diz: este é o descanso, dá descanso ao cansado. E esse é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. É engraçado, eu sempre passo por esse texto. Eu fico, assim, um pouco pensativo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Isaías dá uma grande revelação sobre o falar em línguas no Antigo Testamento, ele fala: pois bem, por lábios gaguejantes, língua estranha, o Senhor vai falar a esse povo. E Paulo chega em 1 Coríntios 14 e usa esse versículo para falar do falar em línguas. Ao mesmo tempo que ele dá essa tremenda revelação, Isaías diz assim: mas eles não quiseram ouvir. Irmãos, é muito ruim quando você prega, quando você fala a mensagem para uma pessoa que não quer ouvir. Quando o coração já está tão endurecido que a palavra de Deus não consegue penetrar nos corações. Que a palavra de Deus não consegue entrar profundamente nos corações. E é assim que a religiosidade faz conosco. Muitas pessoas com anos de igreja hoje estão com o coração duro. Por exemplo, uma pessoa que foi criada no tradicionalismo. Um dia ela ouviu o tempo todo falar que esse negócio de falar em línguas é coisa de doido, que não existe dons espirituais hoje em dia. O coração dela, de certa forma, se endurece para receber a mensagem das línguas. Então é difícil para essa pessoa se abrir para falar em línguas. É difícil para essa pessoa se abrir para a mensagem das línguas, sendo que ela ouviu a vida toda que o falar em línguas não era para ela, que o falar em línguas não era para os seus dias. Assim como a mensagem de prosperidade, muitas pessoas foram tão
são tão religiosas que elas não conseguem acreditar que Deus pode prosperar. E o coração delas está endurecido nessa área. Então, quando um pregador prega sobre prosperidade, ela já acha que é tomar o seu dinheiro. Ou às vezes ela foi ferida nessa área por igreja, por algum líder ganancioso, não sei. E hoje alguém prega uma mensagem de prosperidade, ela já acha que querem roubar o dinheiro. Então, existem muitas feridas no nosso coração, que endurece o nosso coração de tal forma, que Deus pode constantemente falar. E a Bíblia diz que há pessoas que não querem ouvir. Isaías 28, versículo 10. Pois bem, por lábios gaguejantes, língua estranha, o Senhor vai falar a este povo ao qual ele diz: este é o descanso, dá descanso ao cansado, esse é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. E Isaías continua: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão, caiam para trás, se enlacem e sejam presos. Essa é outra parte desse texto de Isaías 28 que me deixa totalmente pensativo e muitas vezes confuso. Porque como que Isaías fala assim, pois a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E ele termina o versículo falando assim, para que vão, caiam para trás, se enlacem e sejam presos. Como que a palavra de Deus pode fazer alguém cair? Como que a palavra de Deus pode fazer alguém estar enlaçado? Como que a palavra de Deus pode fazer alguém estar preso? Se você receber a palavra de Deus de forma religiosa, ela te prende. Olha quantas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, mas elas não estão no caminho do Senhor. Muitas dessas pessoas estão nas drogas. Muitos deles até estão na igreja, mas já não querem mais saber de Jesus. Estão acostumados com a liturgia, com aquela coisa de todo domingo e a igreja. E essas pessoas, se a gente deixar, nós ficamos enlaçados pela religiosidade. Então o Senhor vai falar, nós vamos receber os ensinos, mas ao invés daquilo produzir vida, vai produzir morte. E Paulo diz aos Gálatas: o que aconteceu com vocês? Paulo chega a dizer assim: quem vos enfeitiçou? Porque aqueles discípulos estavam recebendo a mensagem pura de Paulo. Mas vieram líderes religiosos e falaram com eles assim: olha, vocês têm que se circuncidar agora. E Paulo chega a dizer assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo chega a dizer: eu estou perplexo a vosso respeito. Discípulos de Paulo, pessoas que receberam a mensagem de Paulo, mas agora Paulo está dizendo assim: eu estou perplexo com vocês. Eu estou perplexo de como, depois de a gente ter alimentado vocês, gastado tempo com vocês, depois de nós termos dado uma doutrina pura para vocês, agora vocês estão enlaçados pelas doutrinas falsas. Irmão, na caminhada cristã, não importa como a gente começa. O que importa é como a gente termina. Você pode começar bem, buscando ser cheio do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, profundo em Deus, profundo na comunhão, profundo na palavra. Mas um pouquinho de fermento, um pouquinho de religiosidade pode atrapalhar tudo na sua vida. E Paulo continua falando em Gálatas, capítulo 5, ele diz assim: para liberdade foi que Cristo vos libertou. Estais, pois, firme, e não se deixe novamente submeter ao jugo de escravidão. Ou seja, se um dia você recebeu a verdade de Deus, se um dia você recebeu a palavra de Deus, fica firme. Não deixe novamente pessoas enredar você com doutrinas falsas, porque senão você vai para a escravidão de novo. Irmãos, nossa carne gosta da religiosidade. Nossa carne gosta de ter uma doutrina para seguir. Nossa carne gosta de ter um uso, um costume para seguir. Porque isso dá uma aparência espiritual, isso dá uma aparência cristã, mas deixa eu te falar, isso não dura muito tempo.
Colossenses capítulo 2, a Bíblia diz assim: por que, pois, se vocês morreram para o mundo, como, pois, vocês estão novamente sujeitando a princípios mortos, como se fossem deste mundo? E Paulo começa a falar de ensinos que pessoas estavam trazendo para a igreja. Não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. E Paulo diz assim, essas coisas em aparência de sabedoria, rigidez com o corpo, falsa humildade, mas não tem poder algum contra os desejos da carne. São coisas que rapidamente passam. São coisas que rapidamente a gente percebe que não faz sentido. Aquelas coisas. São religiosidades que vão nos prendendo na caminhada cristã. Irmãos, eu já estive muito preso pela religiosidade. Quando eu me converti na igreja tradicional, depois eu fui para a igreja Assembleia, frequentava ali na igreja Assembleia, e eu comecei a só usar calça, não usava camisa regata, e comecei a lidar com Deus baseado na aparência, e não no relacionamento com Ele. Até que um dia eu estava no banco e o Senhor falou comigo assim, eu vi uma mulher bem religiosa, com uma roupa toda coberta, e o Senhor falou comigo assim, essa doutrina vem do pentecostalismo. E eu não usava camisas regatas, eu não usava, só usava camisas de mão. Mas quando o Senhor me falou aquilo, a partir daquele momento eu comecei a usufruir. A partir daquele momento eu comecei a usufruir de uma liberdade. Eu fui deixando, né, a religiosidade para trás até hoje. Eu vou deixando para abraçar uma liberdade em Cristo. E toda essa religiosidade, ela endurece o nosso coração. Até o ponto que o Senhor fala conosco, mas nós preferimos a nossa doutrina do que seguir a Cristo. Quer ver um exemplo? Pedro. Pedro está no telhado, vai orar, né, ali por volta do meio-dia, e sobreveio o êxtase. E a Bíblia diz que Pedro começou a ver vários animais impuros, segundo a lei, e aparece uma voz, um anjo fala assim com ele, mata e come. Aí Pedro fala, de modo algum, Senhor. O Senhor fala com ele, mata e come. Ele fala, de modo algum, Senhor. Não come essas coisas de jeito nenhum. E o Senhor fala com ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Se você vê, a gente sabe que, se você conhece a Bíblia, você sabe que, na verdade, o Senhor não está falando dos alimentos, até também dos alimentos, mas está falando também dos gentios, a qual Pedro seria enviado para a casa de Cornélio. Mas se você for ver, Pedro está preferindo a sua tradição do que obedecer à voz de Deus. Porque o Senhor está falando com ele, mata e come. Mas Pedro está falando, de modo nenhum, Senhor. Eu não vou fazer isso, Senhor, porque eu nunca comi essas coisas. Nunca comi nada impuro. Ou seja, Pedro está preferindo a sua tradição. Pedro está preferindo os seus dogmas judaicos do que a voz do Espírito. Pedro estava tão, naquele momento, depois de anos de judaísmo, tão acostumado com aquele modo de viver religioso, tão acostumado com aquela liturgia, que o Senhor fala com ele e ele rejeita a voz de Deus por causa por causa da lei. E é isso que Jesus disse para os fariseus. Jesus falou para os fariseus assim, olha, vocês rejeitam, desobedecem a Deus, rejeitam o mandamento de Deus por causa das vossas doutrinas. Porque se alguém fala assim, eu vou pegar essa oferta de Corban, pegar essa oferta e vou dar para os meus pais, vou ajudar para honrar meu pai e minha mãe. Vocês falam, de jeito nenhum, isso é uma oferta de Corban para o templo. Não, você não pode dar para os seus pais, não. Jesus fala com eles assim, assim vocês transgridem o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. Quantas vezes, irmãos, em prol da tradição, a gente deixa de amar as pessoas? Quantas vezes, em prol de uma liturgia, a gente deixa o Espírito do Senhor sem se manifestar? Quantas vezes, em prol de um schedule, em inglês a palavra schedule, né, de um cronograma, a gente deixa os mandamentos de Deus de lado? Quantas vezes? Se você tiver muito tempo de igreja, isso é muito perigoso para você. Se você tiver muito tempo de igreja, isso é mais perigoso para você ainda, porque talvez você se envolveu tanto com a igreja que você se tornou religioso.
E o seu relacionamento com Deus não está se aprofundando, mas só está indo para a superfície. Até que você começou profundo, mas agora você está só subindo para a superfície novamente. Então o Senhor te trouxe para essa live aqui, para falar com você, para que você volte para as profundezas, para que você deixe os dogmas religiosos de lado e vá se aprofundar no Espírito. Vai orar em línguas, 1 hora, 2 horas por dia, se aprofundar em Deus. Por quê? Porque por lábios balbuciantes e língua estranha falará o Senhor para este povo. A Bíblia de Jerusalém, usa esse versículo, fala assim, por lábios balbuciantes. Balbuciantes é o quê? Está só mexendo os lábios, está só batendo o bico. Língua estranha. Os dois estão falando a mesma coisa. Isaías está falando da mesma coisa. Isaías está falando da capacidade do falar em línguas, de nos ensinar as coisas de Deus, de nos dar conhecimento de Deus. Boa tarde, Jean, tudo bem? Isaías está falando da capacidade, graça e paz, meu irmão. Glória a Deus. Isaías está falando da capacidade que a oração em línguas tem de driblar a nossa dureza de coração. Porque às vezes o nosso coração está tão duro pelo judaísmo, está tão duro pelas doutrinas, pelos usos e costumes, que agora se alguém falar conosco, a gente vai fazer igual Pedro, de modo nenhum, Senhor. Se alguém fala contra a nossa doutrina, a gente rejeita, a gente repete. Irmãos, por que os maiores principados e potestades são os religiosos? Vê o islamismo que tem feito no mundo. Vê os judeus ortodoxos. Como você muda uma cabeça, uma mente dessa, você não consegue mudar. Ou há poder de Deus visível, sinais visíveis de Deus e maravilhas, ou essas pessoas não mudam. Assim como muitos cristãos religiosos de longa data. Você pega um crente religioso de longa data de uma igreja bem rígida e fala com ele que você não precisa usar calça para orar. Fala com ele que você pode pregar sem terno. Fala com ele que você pode ir na praia. Tá entendendo? É muito difícil mudar a cabeça de um religioso. Mas se eu pego esse religioso, como eu já fui, estou me recuperando ainda, e levo ele para oração em línguas, para orar 4, 5, 6 horas em línguas por dia, se eu levo essa pessoa para oração em línguas, eu não vou precisar falar nada. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo liberta. O próprio Espírito Santo consegue entrar lá e tirar toda religiosidade da vida dessa pessoa. Toda religiosidade. Porque você pode fazer a mesma coisa sendo uma pessoa religiosa ou sendo uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Se você for uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, você faz por amor. Se você for uma pessoa religiosa, você faz porque não pode. Eu não prego aqui para vocês porque eu sou um fanático religioso. Eu prego porque eu tenho a palavra de Deus. Porque eu amo o Senhor, porque eu amo ministrar vidas. Se eu pregasse que só para religiosidade, minha mensagem nem seria essa. Né? Já preguei muito assim, pregava nos ônibus, pregava em outros lugares. Mas hoje o Senhor tem me trazido para cá, para falar aos seus corações, aqueles que querem ouvir. Isaías 53, a Bíblia diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa mensagem e a quem vai se manifestar o braço do Senhor? Quem são aqueles que vão ver o agir de Deus na vida deles? Aqueles que creem na mensagem, aqueles que creem na simplicidade do Evangelho. A palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão cair para trás, se enlacem, sejam presos. Ou seja, essas pessoas elas não estão querendo ouvir Deus. E se Deus falar com elas, elas vão, ao invés de ser libertas, elas vão ser presas. Por isso, sabe o que você faz? Vai por oração em línguas.
que o Senhor vai falar tudo ao seu coração. E você vai conseguir andar na palavra de Deus. E você não vai cair, tropeçar e se lançar. Amém? Vou deixar essa mensagem para você hoje. A oração em línguas vai te tirar dos dogmas e doutrinas. Se você se aprofunda, você pode ser o judeu mais ortodoxo. Se você se aprofundar na oração em línguas, como Paulo era ortodoxo. Paulo perseguia, matava cristãos. Paulo era extremamente religioso. Mas ele encontrou Jesus. Ele disse em 1 Coríntios 14, 18 assim: dou graças a Deus que eu falo em línguas mais que todos vós. Paulo era praticamente um judeu ortodoxo, daqueles que você vê lá em Jerusalém hoje. E como que o Espírito Santo conseguiu libertar ele de tal modo que ele fala para aqueles que estavam querendo circuncidar o povo, para aqueles que estavam querendo ensinar a lei ao povo, a lei que ele amava, que ele decorou desde a sua infância, ele fala assim: quem dera que fosse castrados aqueles que estão perturbando vocês. Paulo foi tão liberto da lei. E como que ele conseguiu isso? Ele orou muito em línguas. Ele orou mais em línguas do que qualquer pessoa do seu tempo. E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, porque só ele, o próprio Jesus, pode tirar a religiosidade do nosso coração e nos levar a um relacionamento genuíno com Cristo. Irmão, se Deus te libertar da religiosidade, será que nós aguentamos? Se Deus pega aqueles dogmas e doutrinas que a gente acreditou a vida toda e fala com a gente assim: olha, tá errado isso. Você não deve seguir isso. Né? Talvez assim, por toda a sua vida você acreditou que não era para você eu falar em línguas. Mas Deus fala para você, é para você eu falar em línguas. Ah, tudo bem, isso é para mim, mas eu não vou falar. Tá entendendo? Como a gente trava o Espírito Santo por causa da nossa doutrina. Se o Espírito Santo diz para você, é para você eu falar em línguas, meu irmão, sai falando em línguas. Não espera nem você sentir, não, vai falar. Às vezes você ficou a vida inteira debaixo de uma doutrina que falava que você tinha que usar um vestido abaixo do joelho. E agora, para você colocar uma calça? Que você só tinha que andar de calça e agora, para você colocar uma bermuda? As pessoas vão olhar, vão pensar o quê? Desviou? E daí? Né? Eu percebi, né, pelo menos a minha caminhada cristã, né, com Cristo, eu me tornei muito religioso, eu fui orando em línguas, primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, me tirar da religiosidade. Primeira coisa, primeiro efeito da oração em línguas na minha vida, o Espírito Santo me tirou da religiosidade. Porque se o Espírito Santo não te tirar da religiosidade, seu relacionamento com ele sempre será com a liturgia, sempre será com o tempo de concreto, mas nunca vai ser com a pessoa de Jesus. Os templos estão cheios, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quem são aqueles que são nascidos de novo? Porque em Gálatas, Paulo diz assim, porque a circuncisão e a incircuncisão não é coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Sabe o que Paulo está dizendo? Não importa sua religiosidade, não importa qual placa de igreja que você tem, não importa se você é circunciso ou incircunciso, se você guarda a lei ou não guarda. O que importa é você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. O Espírito Santo já está habitando no seu coração. Você só está frequentando reuniões, frequentando congressos, frequentando um templo feito por mãos humanas. O Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Ali nós estamos reunidos, congregando, adorando a Deus juntos. Mas se nós estivermos numa praça, ali também é a igreja, porque o Senhor está lá. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ali nós temos uma igreja. Não se contente apenas em ir para uma estrutura. Se contente em ter um relacionamento com Deus profundo, genuíno, onde você ouve a voz de Cristo, você conhece a Cristo e Ele te conhece. Que não é só sobre nós conhecermos o Senhor, é sobre Ele nos conhecer. Gente, se Deus conhece todo mundo, não conhece. Conhecer na Bíblia não é saber. Conhecer na Bíblia não é ter informações sobre alguém. Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento íntimo. Por isso que em Mateus 7, Jesus fala assim, olha, pessoas que vão chegar para ele e vão falar assim, olha, nós expulsamos demônios em teu nome, Senhor. Nós profetizamos, nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês praticam a iniquidade.
Um dia vocês realmente fizeram isso, fizeram milagres, profetizaram, curaram enfermos, mas agora vocês estão na prática da iniquidade, vocês se tornaram apenas religiosos. Vocês se tornaram apenas aparência, mas não têm um relacionamento comigo. Vocês têm um relacionamento com o mundo evangélico, com o mundo gospel. Mas vocês não me conhecem e eu não te conheço. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Ou seja, eu não tenho nenhum relacionamento com você. Irmãos, isso é duro, isso nos confunde. Porque como essas pessoas expulsaram o demônio? Profetizaram, fizeram muitas maravilhas, a Bíblia diz em Mateus 7. E Jesus fala para elas assim: eu não te conheço. Ou seja, essas pessoas eram usadas, mas elas nunca conheceram o Senhor de verdade, irmãos. Deus pode usar pessoas pela fé, pela unção que um dia foi depositada na vida delas. Mas essas pessoas podem estar longe de Cristo. Uns dias atrás, um homem muito usado por Deus, né? E o Senhor me falou algumas coisas sobre o ensino dele que estava errôneo. Mas mesmo com o ensino errôneo dele, ele era muito usado por Deus. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ser usado por Deus, você pode ter fé para isso, mas às vezes você está com muitas doutrinas falsas. Quantas igrejas, irmãos, hoje onde há milagres, libertações, curas. Eu já fui em igrejas que eu via, vou contar só um exemplo para vocês, tá? A gente estava ali e tinha muita gente naquela igreja, e veio um pregador do Rio de Janeiro, e ele orou para uma mulher, a mulher caiu e ela simplesmente morreu no meio da igreja. E ali o pregador começou a chamar: tem algum enfermeiro aqui? Aí tinha uma mulher lá que era enfermeira: vem cá, olha se ela tem pulso aqui. Olha se tem vida aqui, né? Ele olhou, não tinha pulso, não tinha nada na mulher. Ele falou assim: eu vou orar e ela vai voltar. Ele orou e a mulher voltou, se levantou. Irmãos, tem igrejas que estão cheias do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Mas não significa que essa igreja é 100% correta nas suas doutrinas. Não significa que essa igreja não seja religiosa. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sabe onde você orar em línguas, irmão? Que orar em línguas vai te dar os dois. Jesus disse para os fariseus assim, para os saduceus: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Ou seja, eles não tinham nenhum dos dois. Tem gente que tem o poder de Deus, mas não tem as Escrituras. Tem gente que tem as Escrituras, mas não tem o poder de Deus. Se você orar em línguas, Deus vai te levar para o poder e vai te levar para as Escrituras. Ou seja, você vai ser usado por Deus, mas você não vai estar debaixo de falsas doutrinas. Uma das coisas que eu admirava no pastor David Robertson, que até hoje as pessoas falam, e que ao contrário da tradição dos pregadores da época, quando o David Robertson vinha no Brasil, ele botava umas camisas floridas, umas camisas diferentes. Ele era tão usado em poder, mas ele era tão simples no seu vestimento, que ele acabava quebrando com a religiosidade do povo. E Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Pessoas vão olhar para você e vão pensar assim: olha, fulana nem parece crente, né? Não tem nenhuma aparência, não tem nenhum uniforme cristão nela, mas ela é tão usada. Deus usou ela para falar comigo tão profundamente. Amém? Isso é a beleza do evangelho, né? A gente não precisa ter um uniforme cristão para a gente andar na rua. A gente precisa apenas ser quem nós somos, novas criaturas. Amém? E Deus vai nos usar na simplicidade do evangelho. Deus vai nos usar na pureza do evangelho. E parece que eu estou aqui contra alguns irmãos, gente, mas eu não estou contra ninguém. Eu estou contra só a religiosidade. Eu sou contra só o espírito de religiosidade. Só isso. Contra os irmãos amados em Cristo, jamais. Mas se você for olhar, muitas vezes as igrejas mais religiosas são onde há mais pecado, há mais falta de amor. Por quê? A preocupação não está em ter um relacionamento com Cristo. A preocupação está no aparelho. Infelizmente.
Mas eu louvo a Deus, porque há muito poder de Deus e há muita gente se convertendo. E são muitas vezes igrejas que oram em línguas, pessoas que usam falar em línguas, mas ainda não descobriram a prática da oração em línguas de forma diária e contínua. Porque a prática da oração em línguas de forma diária e contínua, ela nos liberta de qualquer religiosidade. Aliás, a Bíblia fala do falar em línguas só como uma prática contínua. Paulo fala que se não houver intérprete, você tem que ficar falando baixinho. Você não precisa falar. Amém? E Deus vai te libertando. E Deus vai tocando a sua vida. Te libertando da religiosidade. Amém? Você quer isso para você? Eu oro para que o Espírito Santo tire toda a religiosidade do seu coração. Eu oro por espírito de revelação sobre a sua vida. Que o Espírito Santo te revele quais são as doutrinas que ainda te prendem, que você não consegue ser liberto. Quais são os usos e costumes que ainda te prendem. Porque para a liberdade foi que Cristo te libertou. Esteja, pois, firme e não se submeta a nenhum jugo de escravidão. Em nome de Jesus, você será alguém que vai dar passos no Espírito. Porque sair da religiosidade, irmãos, é entrar no Espírito. Meu Deus. Sair da religiosidade, entrar no relacionamento com Deus no Espírito. Irmãos, se Adão não tivesse pecado, não existiria nenhuma placa de igreja, não existia nenhuma religião. Só ia ter uma vida de Deus. Um povo de Deus reunido para adorar o Criador. Só ia ter isso. Mas depois que Adão caiu, o diabo começou a criar religiões. Esse é o hobby dele. Esse é o hobby do diabo, ficar criando religiões. Uma religião está na moda hoje, depois outra está na moda depois. Só para não te deixar ter um relacionamento com Cristo. Só para não te deixar ser profundo em Deus e na presença do seu Criador. É só para isso, não é para mais nada. Aí você passa 10, 20, 30 anos, 40 anos e nunca ouviu a voz de Deus. Você passa a sua vida inteira na igreja, mas as manifestações de Deus na sua vida foram pouquíssimas. Quero profetizar que você não será assim. Não vai ser assim com você. Se você andar comigo aqui nesse canal, se você praticar esses ensinos que eu estou te dando, se você se aprofundar no falar em línguas, não vai ser assim com você. Você vai mudar a vida de pessoas, da sua família e da sua história. Mas você topa sair da religiosidade? Você topa ir para um quarto orar em línguas? Você topa ir para o quarto ter contato com a palavra de Deus? Só você e Jesus. Se você topa, então é para você essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Quase 40 minutos de live aí. Tão bom sentir a presença de Deus, irmãos. Tão bom saber que o Espírito Santo nos liberta, nos tira toda a prisão e nos leva para o relacionamento com o Espírito. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, deixe um comentário depois. Compartilha com outras pessoas. Amém? Que vai ficar salvo, tá? Tem uma ou duas pessoas na live aí. Que Deus te abençoe, Jean. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Valeu.